Eu sou o professor José Luiz Sanfelice, me encontro aposentado da Unicamp após 32 anos de trabalho nessa instituição e já há 46 como docente. Nos 32 anos de Unicamp, em um determinado momento, eu fiz parte da direção da Faculdade de Educação, exatamente no período de 1988 a 1996. Foram 8 anos na direção. Primeiro como diretor associado e depois respondendo pela direção. Inicialmente, estando como diretor associado, o professor Demerval Saviani, num certo momento, assumiu a coordenação da pós-graduação da faculdade. E foi um momento em que a faculdade passava por várias distensões no sentido dos grupos políticos que buscavam, de alguma forma, construir a sua hegemonia. Então, o professor Saviani fez um belíssimo trabalho coordenando a pós-graduação e, logo em seguida, ele se tornou o meu diretor associado. Então, eu respondia pela direção da faculdade e o professor Saviani era o diretor associado. Esse é o contexto administrativo no qual vai surgir o STED-BR. Né? Porque o professor Lombardi era nosso aluno de pós-graduação. Né? Então, ele frequentava a faculdade como doutorando e orientado pelo professor Saviani. Né? Então, eu conheci o Zezo como aluno, né? E depois, quando ele começou a frequentar a sala da direção, trazendo uma série de demandas e uma série de reivindicações, porque ele, juntamente com o professor Saviani, estavam organizando um grupo de pesquisa que precisava de apoio, de estrutura, de espaços, né, para poder trabalhar como grupo de pesquisa. E eu me lembro que o nosso querido Zezo era extremamente militante, né? Ele brigava pelas causas do grupo. Né? E, inicialmente, a minha, vamos dizer assim, solidariedade para com o grupo foi exatamente visando criar aquelas condições, né, materiais, aquelas condições de reserva de espaços, para que o grupo pudesse se reunir e se organizar. Né? Então, eu cheguei no STED-BR por esse caminho. Eu não cheguei no STED-BR por conta daquilo que Saviani e Zezo sempre afirmam, de que era um grupo que tinha determinados interesses em torno de uma temática, ou então em torno de uma proposta teórico-metodológica,
que era a discussão que eles de fato faziam, mas que eu não fazia por estar distanciado na direção, né? Então eu cheguei ao grupo mais por esses contatos iniciais, né? E um dia lá na frente, passado vários anos, né? O grupo até prestou uma homenagem a mim por conta desse início. Depois, evidentemente, eu passei a participar das atividades de estudo, das atividades de pesquisa, dos primeiros projetos iniciais que eram gerais, né? E das discussões que foram se aprofundando e que em algum momento também se tornaram problemáticas, porque nem mesmo o conceito de um grupo de pesquisa era consolidado, né? Essa era uma discussão que se fazia em toda a pós. E da mesma forma que não era claro ainda, né, a discussão sobre as linhas de pesquisa. Então, aos poucos isso foi se definindo e surgiram posturas diferenciadas entre os participantes do grupo. Alguns se afastaram, outros permaneceram de lá até os dias de hoje, né? Então, o grupo adquiriu esse cenário que ele ocupa nacionalmente, né? Por todos os lugares em que eu andei no Brasil, sempre há referência das pessoas que por aqui passaram e, grosso modo, uma lembrança de que este grupo tem uma certa identidade teórico-metodológica, né? Não é exclusiva, né? Mas há uma certa identidade teórico-metodológica que resulta naquilo que os seus participantes foram produzindo ao longo de todos os tempos, já nas linhas de pesquisas que se desdobraram, né? Então, chegando aos 30 anos, eu acho que há um saldo de fato a ser contabilizado. Eu acho que há um lugar na pesquisa em História da Educação que foi ocupado e continua sendo ocupado por todos os participantes que por aqui passaram ou que permanecem no STED-BR.